Entrevista da hora. A Paraíba teve um aumento de 549% no número de cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS. E esse é um dos temas que vai ser discutido no Congresso, que será aberto amanhã na capital paraibana, que reunirá profissionais do Brasil inteiro para discutir esse tema. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, Antônio Carlos Valese. Doutor Antônio, obrigado por atender o convite da Hora H. Boa noite para o senhor, você fala em rede para toda a Paraíba. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui no programa Hora H, levando informação de qualidade para os paraibanos. Doutor Antônio Carlos, tem um dado aqui, imagino que já deve ter sido superado, de ao menos de 1% da população brasileira que necessitava ou necessita de cirurgia bariátrica conseguiu esse acesso em 2023. Qual é o desafio hoje dos cirurgiões bariátricos brasileiros para conseguir alcançar essa população que sofre com a enfermidade da obesidade, mas simplesmente não tem acesso a esses serviços? Esse é um ponto extremamente crítico dentro da saúde brasileira, porque é um universo gigantesco de pessoas que têm indicação cirúrgica e, como você bem pontuou, menos de 1% deles são agraciados com a possibilidade de fazer esse tratamento. Nós temos contatos e estamos fazendo isso continuamente com as autoridades competentes a nível federal para que haja a vertente aí é variada. Primeiro, nós temos que aumentar o número de hospitais credenciados, que hoje nós temos 97 num hospital, num país gigantesco como o nosso. 97? É muito pouco. 4 estados da nação não tem nenhum hospital credenciado. E uma vez esses hospitais, nós aumentarmos o número de hospitais credenciados, nós precisamos dar acesso universal a esses pacientes, porque eles precisam entrar num programa de atendimento com endocrinologista, com psicólogo, com nutricionista, para depois, endocrinologista, né, para depois chegar à necessidade, ao tratamento cirúrgico. Então, você vê que é uma trajetória bastante cheia de passos que esse paciente tem que cumprir e, às vezes, nós não conseguimos, infelizmente, oferecer isso para a população que precisa. E você também tocou num ponto, Heron, que é fundamental. Enquanto eles ficam na fila, ficam esperando o acesso, as suas condições de saúde vão se agravando. A hipertensão vai piorando, a chance de ter derrame, a chance de ter problemas renais. Enfim, esses pacientes vão piorando a sua qualidade de vida e o país vai gastando mais dinheiro, porque você vai ter que tratar essas doenças que aparecem e custam caro, né? E essa dificuldade no acesso, da ampliação desse serviço, dessa rede, é resultado de quê? É falta de uma decisão política? É talvez ainda a invisibilidade da gravidade da doença da obesidade? Qual é o diagnóstico, usando um termo médico, que vocês da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica têm para esse mal? Por que é que isso não avança? É o quê? Nós temos o diagnóstico e temos também o tratamento, tá? Então, o diagnóstico é, primeiro, o paciente tem que se conscientizar que a obesidade é uma doença. Infelizmente, a nossa população, ela acha que o paciente é obeso porque é relaxado, porque não se cuida. Não, na verdade, o paciente é obeso porque ele tem uma doença. O seu metabolismo é feito para poupar energia. Então, a mesma quantidade de alimento que 2 pessoas comem, aquele com tendência à obesidade, que é geneticamente determinado, vai poupar essa energia em forma de gordura. E aí, com todos os problemas que advêm desse excesso de gordura. Então, primeiro é a conscientização da pessoa como portadora de uma doença que tem que procurar ajuda. Segundo, é a qualificação profissional. Nós temos a necessidade, nós temos um número muito grande de pacientes que precisam fazer a cirurgia, nós precisamos qualificar esses médicos, porque é uma cirurgia, é um tratamento, o médico tem que fazer cirurgia geral, cirurgia digestiva, depois cirurgia bariátrica, são mais 6 anos depois da faculdade. Então, nós estamos empenhados dentro da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica a qualificar esses médicos. Terceiro, e aí sim, é uma questão de poder público, nós precisamos credenciar mais estabelecimentos e dar acesso a essa população. Então, você vê que é um conjunto de fatores que precisam ser bem entrelaçados para a coisa andar bem, né? Antes da pergunta do Alisson Bezerra, só colocar à disposição dos ouvintes, quem queira tirar dúvidas,
para entrar em contato com os nossos canais de comunicação. O programa está ao vivo também pelo YouTube, canal da Mais TV. Você acessa lá no YouTube Mais TV, vai acompanhar essa entrevista, vai mandar a sua pergunta, a sua interação. No Instagram também do Portal Mais PB, @Portal Mais PB, ou direto comigo no Instagram, @EronCid, ou de Alisson Bezerra, no Alisson Bezerra com 2 S. Doutor Antônio Carlos, o senhor fala aí sobre a questão da obesidade ser uma doença, do poder público tratar isso como uma doença e a cirurgia bariátrica como uma das soluções para poder enfrentar. Porém, nós temos dois eixos. De um lado, alguns pacientes que realmente reconhecem essa situação, que precisam ter a cirurgia, precisam se submeter à cirurgia, mas também nós observamos, nesse mundo digital que a gente está acompanhando aí, pessoas com milhares de seguidores, milhões de seguidores, usando essa questão da obesidade para poder dizer, minha vida é tranquila, eu não tenho problemas, então segue normalmente. Como é que... romantizando essa questão do excesso de peso. Não, nós não somos absolutamente nada contra os movimentos body positive, né? Mas essas pessoas, mesmo encarando desse jeito, elas têm que saber que a obesidade é uma doença, tá? Se o problema não surgiu agora para essa pessoa, mas vai surgir futuramente. As coisas na medicina, elas são um pouquinho ruins em determinado aspecto, porque o que você faz hoje não dá efeito hoje ou amanhã. Vai fazer efeito daqui vários anos. Então, às vezes, comportamentos não adequados, eles vão se traduzir em problemas futuramente. Então, você, às vezes, vai adiando certas mudanças na sua vida. E se enganando, né? Doutor Antônio Carlos, existem vários tipos de cirurgia bariátrica, ou cirurgia bariátrica é uma e as outras são as outras? Não. Existem algumas técnicas cirúrgicas que são aplicáveis para determinados pacientes. Então, o médico faz uma análise do peso, faz uma análise das doenças associadas e ele vai indicar uma cirurgia ou outra. Nós temos aqui no Brasil 3 técnicas básicas, 3 técnicas que são indicadas pelo Conselho Federal de Medicina, o órgão a que todos os médicos devem se reportar e obedecer. Então, nós temos uma técnica que desvia muito o intestino, mas ela é aplicável para pacientes bastante pesados, bastante obesos e com doenças associadas, principalmente diabetes, doenças hepáticas. Uma outra que é a técnica chamada bypass gástrico, que diminui o estômago e desvia um pouco o intestino. E uma outra que só diminui o estômago, que é a cirurgia de sleeve, né, ou gastrectomia vertical. Qual é a chamada do balão? Tem história de um balão? Não, o balão não é um procedimento cirúrgico, mas o próprio nome está dizendo, você preenche o estômago com um balão. Sim. Como se fosse uma bola de futebol de salão. Para diminuir a capacidade gástrica, então você vai comer menos. O balão é uma técnica que tem um potencial de emagrecimento não comparável à cirurgia e é uma técnica que você tem que obrigatoriamente retirar esse balão. Autorizado também? O balão é autorizado, sim. Qual é o diagnóstico da obesidade? Como é que a pessoa chega à conclusão de que está obesa? É um processo multidisciplinar ou é apenas um profissional que dá esse diagnóstico? Estou obesa a partir de quê? É o índice de quê que chega a essa conclusão? Ou é um conjunto de informações? Você sabe que o diagnóstico de obesidade, por incrível que pareça, ele é complexo, né? Mas então não é pelo olho, né? Nem pela balança. Não. A balança é principal. Porque nós temos que obedecer, em termos de saúde pública, nós temos que criar um índice que seja atribuível a todos os pacientes e de uma maneira bastante ampla. Então, por isso, tem o índice de massa corpórea, que ele é amplamente aceito por todas as sociedades médicas e é a divisão do peso pela altura ao quadrado. Então, de acordo com esse índice, nós vamos classificar as pessoas em dentro do peso normal, sobrepeso ou obeso. Doutor, quando a gente fala sobre esses tratamentos, quase que quem acompanha nas redes sociais, acompanha também e consegue observar a questão das soluções mágicas para emagrecimento. Dentre elas, as pílulas de emagrecimento. Tem as injeções agora também. Isso é eficaz? Olha, e os riscos que isso pode trazer à saúde? O tratamento da obesidade, o tratamento medicamentoso da obesidade avançou bastante ultimamente. Nós temos remédios bastante, você falou das canetas, né? Esses remédios, eles são potentes
Eles são bastante caros e de uso contínuo. Eles são Caro quanto, doutor? Mais ou menos você vai gastar uns R$1.000 por mês, no mínimo, o tratamento. E ele é um hormônio que nós produzimos quando nós comemos, e esse hormônio então, vai ser injetado através da seringa e vai fazer com que você sinta uma saciedade bastante precoce, você vai comer muito menos. Não funciona se o paciente não fizer a sua parte, principalmente a parte de exercício e também uma dieta. A desvantagem é que, comparado com a cirurgia, ele é a necessidade de uso contínuo. Tá? E a cirurgia, não. A cirurgia, uma vez realizada, você tem a sua ação prolongadamente, né? Mas o tratamento clínico avançou bastante, mas alguns pacientes ainda precisam de tratamento cirúrgico. Alguns, dentro do universo da obesidade, representa, apesar de ser alguns, uma fração pequena, mas representa milhões, porque a obesidade é uma doença extremamente prevalente, infelizmente crescendo cada vez mais. Tem muitas perguntas e muitas dúvidas, e chegando perguntas aqui também pra gente. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente continua falando sobre cirurgia bariátrica na hora. Vou deixar uma pergunta, viram? Conversando com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, doutor Antônio Carlos Valese. São os inúmeros casos de pessoas que são submetidas à cirurgia bariátrica, tem a redução de peso, mas menos de um ano depois volta tudo ao normal. Por quê? Daqui a pouco ele responde aqui na Hora H, o dia inteiro em 1 hora. Até já, para aí. Se liga aí, 6h46. A Hora H volta já. Pop. É hora de renovar sua casa pagando pouco. No Renova Lojão Rio do Peixe, você vai encontrar móveis eletros e camas box com condições de pagamento imbatíveis. Sala de jantar 100% MDF com 4 cadeiras, só R$10 de R$ 69,90. Ventilador para mesa ou parede 40 centímetros, apenas R$ 169. Cozinha com 6 portas e 2 gavetas, só R$10 de R$ 69,90. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar. Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada. Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo. Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café. É hora de renovar sua casa pagando pouco. No Renova Lojão Rio do Peixe, você vai encontrar móveis eletros e camas box com condições de pagamento imbatíveis. Sala de jantar 100% MDF com 4 cadeiras, só R$10 de R$ 69,90. Ventilador para mesa ou parede 40 centímetros, apenas R$ 169. Cozinha com 6 portas e 2 gavetas, só R$10 de R$ 69,90. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar. Rádio Pop. Rede Mais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H. Hora H.
Hora H. Hora H. É jornalismo. Mais conteúdo. O Alisson Bezerra. Sonhão de coração aberto, cabeça erguida. Fé em Deus, fé na vida. Meu coração me diz, fundamental é ser feliz. 10 minutos para as 7 da noite, conversando na Hora H de hoje com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, o médico Dr. Antônio Carlos Valese. Antes do intervalo, o Alisson Bezerra deixou uma pergunta que deve ser a dúvida de muita gente. O Alisson. Por que depois do processo cirúrgico de cirurgia bariátrica, todo mundo consegue a redução de peso, mas algumas pessoas com 6 meses, 1 ano, até mais, volta tudo ao normal? De quem é a culpa? Da cirurgia ou da pessoa? Né? Ao anormal na casa, né? Não, Alisson, você tocou num ponto importantíssimo que nós devemos aqui esclarecer para os nossos ouvintes, e você também falou uma coisa muito, muito certa, que alguns pacientes. A primeira coisa que nós temos que esclarecer para os ouvintes é que nem todos os pacientes retornam ao peso. Às vezes, nós conhecemos um ou outro paciente e que as pessoas podem pensar que isso é geral. Raramente, menos de 1% das vezes, esses pacientes voltam ao peso por questão da cirurgia. Questões anatômicas, questões de alguma alteração anatômica que ocorreu, que faz com que esse paciente volte a comer bastante, ou o grande objetivo da cirurgia é que nós fazemos alterações anatômicas que levam a alterações hormonais intestinais. O maior órgão endócrino do nosso corpo é o intestino e produz determinadas substâncias que regulam todo o nosso metabolismo energético, tá? Então, algumas vezes, menos de 1%, você tem alterações anatômicas que precisam ser corrigidas. Os outros 99%, infelizmente, são alterações de comportamento do paciente. Paciente que volta a comer de maneira errada, paciente que opera e nunca mais procura seu médico, nunca mais procura equipe multiprofissional. Então, esse paciente ele tem que... A cirurgia não é o fim do tratamento. Ela é uma peça muitíssimo importante em toda essa trajetória, mas ela precisa ser, esse paciente precisa ser acompanhado. O paciente que trata um tumor, ele não é acompanhado o resto da vida? Doutor Antônio, uma dúvida sobre essa questão de obesidade também. A questão genética influencia? Demais. Nós somos, como eu falei, a obesidade é uma doença, e uma doença não é só de comportamento, ela é principalmente uma doença genética, uma doença que nós trazemos conosco, tá? Então, se um pai é obeso, um filho vai ter 50% de chances de sê-lo. Se os dois pais são obesos, esse filho vai ter 90% de chances de ter obesidade. Então, ele vai ter que ter muita disciplina alimentar e exercício físico. Doutor Antônio Carlos, para não dizer que não falamos de espinhos, vamos falar dos outros efeitos. Tem uma sensação de que muita gente que faz uma cirurgia bariátrica até corrige o peso, mas desenvolve outras comorbidades, né? Aparece com uma ou outra disfunção e tal. Eu estou vendo aqui que o Congresso vai avaliar também o impacto da cirurgia bariátrica na saúde cardiovascular. Quais são os relatos científicos? O que é que a literatura relata de efeitos colaterais para a cirurgia bariátrica? Ou esse é um assunto que vocês evitam tocar? Não, de hipótese alguma. Um congresso médico, ele é feito para qualificação médico, qualificação profissional. E esse congresso não é só para médicos, é para todos os agentes envolvidos no tratamento do paciente portador de obesidade. São endocrinologistas, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim. E nós falamos de todos os aspectos, inclusive os aspectos que às vezes são negativos na cirurgia. Como todo procedimento médico, existem os seus inconvenientes, tá? Mas eu digo que os inconvenientes da cirurgia bariátrica, vamos lá. Primeiro, a possibilidade de óbito desse paciente, as complicações cirúrgicas. Hoje, se existe uma palavra que define o progresso da cirurgia bariátrica, é a segurança. Nós fazemos cirurgia bariátrica há 25 anos e ela mudou bastante, não a técnica, mas a segurança anestésica dos materiais. Então, para vocês saberem, a possibilidade de morrer de uma cirurgia bariátrica é menor do que a possibilidade de morrer de uma prótese de quadril.
tá? Então, é uma cirurgia extremamente segura nesse aspecto. E, bom, depois vamos lá. As pessoas falam em desnutrição. Toda cirurgia que mexe no tubo digestivo, seja por um tumor de pâncreas, um tumor de intestino, esse paciente vai ter uma alteração e ele pode ter alguma desnutrição. A cirurgia bariátrica mexe no intestino, mexe no estômago, então esse paciente ele vai precisar ser acompanhado por seu médico que poderá desenvolver algum problema nutricional. Felizmente, são raros e de fácil resolução na imensa maioria das vezes. Outra possibilidade que nós sempre falamos nos congressos é talvez o quadro de depressão, alcoolismo. Nós temos lidamos de uma maneira hedônica com a comida, ou seja, a comida nos dá prazer. E nós vamos, de alguma maneira... pelos elementos sociais, né? Culturais, Exato. do banquete, a fartura. Não, mas você vai poder, a parte social, continuar ainda. Não, eu digo assim, tem esse hedonismo. O valor, essa satisfação, né? Claro. Mas aí, esse paciente vai ter que, essa recompensa com a comida, ele vai ter que procurar um outro foco de recompensa. Geralmente o trabalho, o esporte, tá? E alguns pacientes, infelizmente, não desenvolvem isso. Então, eles ficam depressivos ou ficam driblando a cirurgia, voltam como o Alisson falou, a ganhar peso, e alguns pacientes podem até desenvolver alcoolismo, porque o álcool é como se não tivesse feito a cirurgia, é líquido, e líquido você ingere facilmente. Doutor Antônio Carlos Valese, a Cíntia Almeida, ela é gestora da penitenciária feminina Júlia Maranhão em João Pessoa, está nos mandando aqui as bolsas do Congresso de Cirurgia Bariátrica. 1.800 bolsas foram produzidas pelas reeducandas da penitenciária Júlia Maranhão e ficaram, por sinal, muito bonitas aqui. Parabéns, Cíntia, pelo trabalho de vocês aí. Muito obrigado por ter compartilhado. O Luesson Albuquerque, ouvinte do município de Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa, pergunta rapidamente aqui: pessoas muito musculosas podem ficar com IMC acima de 30? O balanço entre massa magra e gorda conta para determinar a obesidade? Perfeito. Como eu falei, nós temos que utilizar para o diagnóstico. Eu falei que o diagnóstico não é simples, né, da obesidade. E um dos critérios é justamente esse. O índice de massa corpórea, ele pesa a pessoa. E músculo pesa mais até do que gordura. Se você pegar um jogador de futebol americano, um jogador de basquete, ele provavelmente vai ter IMC maior que 30 e é músculo puro. O Mike Tyson, todos nós lembramos dele, ele era, pelos critérios do IMC, obeso, e era só músculo. Então, nesses pacientes, aí sim, a bioimpedância, que é a avaliação de massa magra e massa gorda, é fundamental. Doutor Antônio Carlos Valese, muito obrigado pela participação em entrevista aqui sobre esse congresso muito valioso e um tema tão importante. Estamos aqui também acompanhados do Dr. Augusto Almeida Júnior, que é uma grande referência de cirurgia bariátrica da Paraíba, do Nordeste do Brasil, que é o coordenador da comissão organizadora deste congresso, que a Paraíba tem a felicidade de... Congresso Nacional que a Paraíba tem a felicidade de sediar aqui em João Pessoa, no nosso estado. Muito obrigado pela presença, parabéns a vocês pelo trabalho, e que a gente possa, ao longo do tempo, comemorar outros números de crescimento desse acesso das cirurgias bariátricas, porque não é, obviamente, um favor, é um direito que essas pessoas têm não de um corpo, nem de uma estética, mas de saúde e de viver bem e de não morrer. Perfeito. E eu quero deixar aqui os parabéns aos paraibanos, porque hoje a Paraíba é o 4º estado que mais faz cirurgia bariátrica pelo SUS, e isso justamente agora casando com esse congresso aqui na Paraíba, um povo extremamente hospitaleiro e agradável.